Olá! Atualmente, vivemos em uma economia industrializada, tendo o automóvel como principal meio de transporte e o petróleo como a grande fonte de energia. Iremos analisar na aula de hoje como, por exemplo, esses produtos foram inseridos dentro da economia capitalista e inventados dentro do processo produtivo. Com isso, o título da aula de hoje é a Segunda Revolução Industrial e a Escola Clássica. A Segunda Revolução Industrial foi observada no final do século XVIII até a Primeira Guerra Mundial, na Europa, nos países Bélgica, França, Alemanha e Itália, também nos Estados Unidos e no Japão. A Segunda Revolução Industrial foi marcada por inovações técnicas que se caracterizam pelo desenvolvimento das estradas de ferro, o aço como matéria-prima importante na geração de produtos, o automóvel como fonte de transporte e geração de renda e emprego nas economias industriais e a produção petrolífera, inaugurando uma nova fonte de energia para o sistema capitalista, a gasolina e seus derivados. Também marcam a Segunda Revolução Industrial mudanças no processo produtivo, o que se refere à padronização do processo de produção, ou seja, produção em massa, que de certa forma reduziram drasticamente o custo e viabilizou que a produção industrial atingisse um grande crescimento dos mercados domésticos e internacionais dos países industriais. Vamos analisar agora essas mudanças tecnológicas e o desenvolvimento dos processos produtivos que, para a época, foram extremamente inovadoras. A expansão industrial no mundo segue por grandes inovações tecnológicas. Por exemplo, em 1856, Henry Bessemer desenvolve o aço a partir de uma transformação de fusão do ferro fundido em aço, diferenciando e, de certa forma, inovando os novos equipamentos e os novos produtos, do mundo industrial. Thomas Edison, o famoso inventor americano, em 1879, desenvolve a sua lâmpada incandescente, possibilitando a expansão dos setores de energia elétrica. Neste período, o petróleo começou a ser utilizado como uma grande fonte de energia. E em 1886, Karl Benz e Gottfried Daimler desenvolveram o primeiro automóvel com motor de combustão a gasolina, revolucionando com isso a indústria automobilística. Em 1908, o grande empresário norte-americano Henry Ford fabrica os primeiros automóveis em seu país, nos Estados Unidos, com uma nova técnica de produção, revolucionando com isso a indústria automobilística e, mais ainda, os processos de fabricação industrial. Ou seja, ele inaugura o Fordismo. Temos com isso, nesse período de produção fordista, que ocorre dentro das fábricas de Henry Ford, uma verticalização do processo produtivo, como vocês podem analisar. A própria empresa de Henry Ford fabrica os vidros, os bancos, ou seja, o estofamento, o motor, as autopeças e, consequentemente, o automóvel final. Ele detém todo o processo de produção. Neste caso, ele absorve toda a acumulação de capital e, consequentemente, cria uma grande empresa que vai se absorver dos lucros gerados dentro desse sistema. Cabe destacar também que o processo de produção Fordismo em massa, ele reduziu drasticamente o custo de produção, possibilitando, já em 1908, que a empresa de Ford produzisse o famoso automóvel dele, Ford T, que custava, no início de 1908, $950, para uma redução do seu preço ao seu consumidor
de $250 a preços da época. Com isso, a indústria automobilística rapidamente conquista o mercado doméstico americano e se expandindo para uma possibilidade de ampliar o seu mercado consumidor. Agora, vocês devem estar se pensando, será que esse processo de inovação só trouxe benefício para a economia, no sentido de redução de custo, de novos produtos, de expansão do mercado consumidor? A resposta é não. Nós temos que observar um lado um pouco cruel dessa segunda revolução industrial, ou seja, dessas inovações. E aí eu destaco o caráter econômico dessas grandes invenções, que no fundo, elas viraram registros de patente que eram extremamente difíceis de serem copiadas. E com o processo de produção verticalizado, o capital capitalista, do sistema capitalista, ele se tornou extremamente concentrador dentro de uma pessoa ou, mais especificamente, dentro de um grupo capitalista, produtores. Nesse sentido, observamos que na época da segunda Revolução Industrial, isso é, no finalzinho do século XVIII até a Primeira Guerra Mundial, as principais economias industriais tinham a concentração de lucro e a concentração de grandes blocos econômicos como característica básica. Analisaremos, a partir de agora, como que o capitalismo se desenvolveu nas principais economias mundiais. Começaremos pela Revolução Industrial na Alemanha, que foi marcada também como a unificação alemã de 1870. Então, a Alemanha se torna industrial logo após a sua unificação, pelo famoso alemão Otto von Bismarck, que une os povos germânicos e inicia um grande processo de reforma política e econômica naquele país. A Alemanha ela se unifica também com uma guerra contra a França e que garante para os territórios germânicos ricas regiões de minérios, conhecidas como a Alsácia e o norte de Lorena. Olha o que eu achei. O Tratado de Frankfurt foi firmado em 1871 entre a França e o Império Alemão e restabeleceu a paz após a Guerra Franco-Prussiana. A França cedeu aos alemães os departamentos franceses que formavam a Alsácia e o norte da Lorena, que eram regiões ricas em carvão e minérios de ferro. Muito bem. Mas além disso, a França foi obrigada a pagar uma indenização de 5 bilhões de francos. O exército alemão ocupou o território francês até 1873. Realmente, antes da unificação alemã, grande parte da sua população, ou seja, 60% dela, era uma população rural, que vivia basicamente da agropecuária. Em 1913, por exemplo, na véspera da Primeira Guerra Mundial, a Alemanha já despontava como a maior economia europeia, com destaques nos seguintes setores: bancário, químico, ferrovias e metal mecânico, ou seja, automobilístico. Tinha como característica básica uma necessidade de expandir a sua atividade produtiva através das exportações e, nesse sentido, realizava uma prática conhecida no mercado internacional de dumping. Esse dumping representava que os produtos vendidos no mercado externo, pela economia alemã, eram mais baratos do que os produtos vendidos na própria Alemanha. Isso é, eles financiavam as exportações alemãs. Nesse sentido, o objetivo dessas produções e dessas exportações com custos extremamente baixos era quebrar efetivamente seus concorrentes e, a partir de um determinado período, monopolizar o mercado e determinar o preço e a quantidade que devem ser vendidos. Nesse sentido, podemos argumentar
que o Estado alemão incentivou a formação de grandes blocos econômicos, de grandes empresas que se instalaram, na grande maioria, no Vale do Rio Reno, famoso pelas suas grandes empresas e grande produção industrial. Vamos analisar brevemente o conceito de dumping. Dumping, em geral, pode ser considerado em uma situação em que o governo forneça subsídios para o incremento das exportações, possibilitando uma discriminação de preços entre o mercado doméstico e o externo. Vamos analisar na sequência a Revolução Industrial na Itália. No caso italiano, também, similarmente falando, também a industrialização ocorreu com a unificação do país em 1870, principalmente com a unificação de duas grandes regiões, o norte, industrializado, e o sul. Vamos falar um pouquinho mais sobre essas duas regiões. No caso da economia italiana, o norte era industrializado, com sua produção têxtil, com sua produção metal-mecânica e com o desenvolvimento do comércio. E o sul era uma economia agrária, pouco desenvolvida, tendo apenas Nápoles como a principal capital comercial. Com isso, o sul, com excesso de mão de obra agrícola, ofertava matéria-prima e mão de obra para as principais cidades do norte, assim como Milão, Turim, Gênova e Veneza. E estas cidades desenvolvidas industrializavam os seus produtos e abasteciam, o sul, de certa forma, subindustrializado. Cabe ressaltar que a industrialização italiana ocorreu com a unificação do norte e do sul, norte industrial e sul agrícola, sem uma guerra civil, sem um conflito armado. Vamos analisar agora a Revolução Industrial nos Estados Unidos, que tem alguns componentes interessantes para o desenvolvimento do capitalismo. Os Estados Unidos se tornam independentes dos ingleses em 1781 e, no início do século XIX, iniciam uma grande expansão para o oeste. Por exemplo, em 1803, o governo norte-americano compra de Napoleão, ou seja, da França, o território da Louisiana, 2 vezes o tamanho do território francês, por um valor de 15 milhões de dólares. Em seguida, por 5 milhões de dólares, compra da Espanha o território da Flórida. E, por último, podemos observar alguns conflitos que o país, dentro da sua expansão do oeste, teve com o México. Com isso, os Estados Unidos absorvem as regiões do Texas, Novo México, Califórnia, Utah, Arizona, Nevada e parte do Colorado. Como consequência dessa expansão territorial norte-americana, podemos observar que realmente a sua população cresceu junto com o seu mercado interno. Por exemplo, em 1820, os Estados Unidos registravam uma população de 9,6 milhões de habitantes. 40 anos depois, isto é, em 1860, a população já estava estimada em 31,3 milhões de habitantes. Em termos de distribuição do processo produtivo, podemos destacar com uma nítida observação desse fato que o norte dos Estados Unidos era uma região industrializada e que buscava, de certa forma, a produção manufatureira com uma mão de obra assalariada, mas com custo reduzido, para viabilizar esse processo produtivo. Já no sul norte-americano, havia as grandes plantações, as plantations, que tinham como objetivo fornecer matéria-prima, algodão, para a Inglaterra e com a utilização de uma mão de obra escrava, ou seja,
sem pagamento de salários. Plantation? Plantation. Esse sistema agrícola foi bastante utilizado durante a exploração das Américas. Olha aqui. Dentro desse mega sistema, um país apoiava sua economia no cultivo de apenas uma espécie vegetal, fazendo com que esta fosse exportada. Para a concretização do sistema, muitas vezes foi utilizada mão de obra escrava. Olha só. Hoje em dia, o plantation ainda é praticado em países subdesenvolvidos, mas não visa nenhum interesse ou melhora do país em que está estabelecido. Quase toda a produção é exportada e o que permanece no país são apenas os produtos de menor qualidade. Isso mesmo. Os Estados Unidos viviam uma sociedade do norte industrializada e sul agrária. E esse conflito de interesses gerou uma grande guerra civil. A Guerra da Secessão, como ficou conhecida, ocorreu entre o período de 1861 a 1865. E os 11 estados do sul, latifundiários, brigaram com o norte industrializados, para manter uma mão de obra escrava, sem pagamento de salários. O norte, no final da guerra, saiu-se vitorioso e, consequentemente, a industrialização americana tornou-se um processo de grande dinâmica, pelo fato do crescimento do mercado doméstico, da formação da massa salarial e da diversificação do aparelho produtivo. Podemos argumentar, então, que a industrialização norte-americana ocorreu através de um conflito de guerra civil armado, diferente do italiano, que foi uma unificação pacífica, assim como diferente da unificação alemã, dentro do seu território, de uma forma pacífica. No caso norte-americano, o crescimento também ocorreu baseado na expansão do mercado doméstico e não na necessidade do crescimento das exportações. A Revolução Industrial no Japão ocorreu a partir de 1868 com a Revolução Meiji, que nesse período significou uma grande transformação do sistema feudal camponês para um sistema industrial, com mudanças significativas no processo produtivo. Não podemos esquecer que antes da Revolução Japonesa, a economia era baseada no sistema agrícola feudal, onde essa aristocracia, de certa forma, manipulava e explorava os camponeses. E, além do mais, a economia japonesa, desde o século XVIII, já havia se desenvolvido em termos de economia monetária, sendo que os Estados Unidos, desde 1852, vinha forçando um desenvolvimento e uma abertura do comércio japonês. Com isso, com a abertura dos portos, logo em seguida, e o mercado japonês atendendo os interesses das indústrias norte-americanas, a economia japonesa vive a sua grande revolução, a sua grande transformação cultural, política e econômica na Revolução Meiji, repetindo, que ocorreu em 1868. E o capitalismo no Japão vai se consolidar com a criação de grandes blocos econômicos familiares em diversas áreas da economia. Por exemplo, no setor bancário, na construção naval, na indústria têxtil, na indústria automobilística, empresas de energia elétrica e também na indústria do papel, sendo que esse capital monopolístico de grandes blocos familiar foi extremamente concentrador de riquezas e, assim como a Alemanha, buscava sistematicamente ganhar mercado na Ásia, por exemplo, na China e na Coreia, através da prática do dumping. Nesse sentido, analisamos a Revolução Industrial em 4 grandes economias. Por exemplo, Alemanha, Estados Unidos, Japão e Itália, que trouxeram para a gente uma característica desse capitalismo de grandes empresas oligopolizadas. Agora,
vamos estudar a escola clássica. Com isso, destacar o pensamento de 4 grandes economistas desta escola durante o século XIX. O primeiro deles, conhecido como Jean-Baptiste Say, e ele ficou conhecido como a sua análise sobre as leis de mercado, ou mais ainda, a lei de Say. Segundo esse pensador, o seu argumento inicial e principal se baseava na seguinte estrutura lógica. Dentro de um aparelho produtivo, quando as empresas realizam um processo de produção, necessariamente elas estão gerando a sua remuneração, ou seja, a sua renda e, consequentemente, a sua demanda. No caso da lei de Say, quando há o processo de produção e, consequentemente, o processo de geração de renda e de demanda, não pode ocorrer processos prolongados de excesso de produção sobre a demanda, no sentido de que se toda produção cria sua demanda, o sistema, em geral, opera com certo equilíbrio. De acordo com a lei de Say, a sua oferta de bens e serviços cria, do outro lado, a sua demanda por bens e serviços e, consequentemente, insuficiências de demanda efetiva não podem ser observadas sistematicamente em um aparelho produtivo, visto que, pela lei de mercado, esses excessos seriam corrigidos pelas dinâmicas de preço. O segundo economista que eu queria apresentar para vocês é o famoso Thomas Malthus, que ficou conhecido com as suas teorias de crescimento populacional e seus impactos na qualidade de vida. De acordo com Malthus, a produção agrícola europeia e mundial estava em declínio. Isto é, a produção agrícola, segundo ele, crescia em progressão aritmética. Segundo o argumento de Malthus, se a população não parar de dobrar de 25 a 25 anos ou continuar crescendo em progressão geométrica... Isso é, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64... Exatamente. Enquanto a produção agrícola, em virtude da escassez de terras férteis, continuar crescendo em progressão aritmética, isto é, 1, 2, 3, 4, a fome será inevitável. Com isso, observamos realmente que a produção agrícola crescia menos do que o crescimento populacional, em expansão geométrica. E, como consequência, de acordo com esse economista na área social, o fato da produção agrícola não atender o desenvolvimento da população, isso poderia gerar grandes períodos de fome na Europa e em algumas regiões do mundo. Realmente, Malthus, no curto prazo, estava correto. Entretanto, ele não estimava que, com as grandes inovações e desenvolvimentos da segunda Revolução Industrial, a agricultura sofreu grandes choques de produtividade, sendo que, no longo prazo, a fome, em grande escala na Europa, não foi observada. Falaremos agora do grande economista clássico David Ricardo, que, de certa forma, contribuiu com as suas teorias de distribuição de renda e suas teorias de comércio internacional. Para Ricardo, o importante não era identificar as fontes de crescimento do aparelho produtivo, assim como destacados por Smith. Ele não estava preocupado em mostrar quais eram as fontes de riqueza de uma nação, mas estava preocupado em discutir a forma pela qual a renda gerada no aparelho produtivo era distribuída, principalmente em termos de salário e de lucro dos capitalistas. Na época, Ricardo, como um grande defensor da atividade industrial ou dos burgueses industriais da época, identificou que a relação entre salários dos trabalhadores e lucro era uma relação inversa, no sentido
de que, para que o lucro dos empresários, dos industriais aumentassem, necessariamente os salários dos trabalhadores deveriam ser reduzidos. Como o lucro era fonte de acumulação de capital e de expansão da atividade produtiva, justificava-se, nesse sentido, uma redução dos salários na economia, em benefício de uma expansão do lucro e de um desenvolvimento, ou melhor ainda, de um crescimento econômico. Com relação ao comércio internacional, Ricardo argumentava veementemente que, mesmo em casos nos quais a nação não obtivesse grande eficiência produtiva, o comércio internacional deveria ser estimulado para desenvolver uma divisão internacional do trabalho. Já John Stuart Mill, um brilhante economista para a época, desenvolveu as suas teorias na área da produção, comércio internacional e atuação no setor governamental. Com relação à produção, Mill argumentou que era fundamental uma alocação eficiente dos fatores de produção dentro de um aparelho produtivo. Isso é, os 3 grandes fatores: trabalho, terra e capital. Com relação à mão de obra, Mill se preocupou com o crescimento excessivo populacional e, muitas vezes, a dificuldade de se controlar esse crescimento populacional. Entretanto, ele mostrou que a combinação desses fatores e sua produtividade poderiam, tanto no médio como no longo prazo, tornar a economia dinâmica e melhorar a qualidade de vida de uma nação. Com relação ao comércio internacional, John Stuart Mill defende as teorias de Smith e argumenta que o benefício do crescimento deste comércio entre as nações seria mútuo, mesmo para os países que não fossem eficientes nas suas atividades produtivas, ou melhor ainda, que não fossem ou não tivessem as vantagens comparativas entre os determinados acordos comerciais. Como um bom economista clássico, Mill também defendeu uma participação limitada do governo nos assuntos econômicos e, de certa forma, argumentava que o Estado deveria regular os monopólios e estimular a livre iniciativa. Percebam que Mill estava preocupado também com a concorrência entre os mercados. Vamos ver um trecho sobre o pensamento de Mill também. O Estado, para Mill, não deve apenas proteger um indivíduo do outro, mas também todos os indivíduos em seu conjunto enquanto grupo de um outro Estado. Assim, para assegurar tal ideia, ele introduz o princípio da justiça distributiva. Assim como vocês observaram, realmente Mill estava preocupado com as questões institucionais do Estado, no que se refere à justiça e ao bom funcionamento das relações contratuais num sistema capitalista. Com isso, cabe destacar ainda que John Stuart Mill era a favor do incentivo da concorrência em detrimento de uma atuação maior do aparelho produtivo no que se refere, à atividade econômica de um determinado país. Para ser mais claro, os economistas clássicos, em geral, defendiam o crescimento da concorrência. Entretanto, como podemos observar, o desenvolvimento da Revolução Industrial no mundo, conhecida como a Segunda Revolução Industrial, este fato não foi observado. Resumindo os principais pontos da aula e, de certa forma, apresentando uma certa divergência entre os assuntos abordados, eu queria destacar brevemente que a Segunda Revolução Industrial, que no fundo, foi a consolidação do capitalismo na Europa e nos Estados Unidos e no Japão, foi marcada por uma brutal concentração de capital e formação de grandes blocos econômicos, monopolistas. Já no caso clássico, ou seja,
o pensamento de como um sistema econômico deveria se desenvolver, argumentava que a industrialização e, consequentemente, a divisão social do trabalho deveria ser fundamentada na expansão e na preservação da concorrência empresarial. Então, temos dois pontos de divergência. No mundo empírico, ou seja, no mundo industrial da Revolução, um capital monopolista, concentrador de riqueza. E no mundo acadêmico, uma necessidade de aumentar essa concorrência para expandir o desenvolvimento do mercado. Este fato gerou, de certa forma, uma perda de poder ou uma perda de explicação dos clássicos com a identificação da realidade. E assim, podemos analisar que a escola clássica foi perdendo espaço dentro do pensamento econômico dominante. Mais ainda, no final do século XIX, com as novas visões socialistas sobre o real funcionamento do sistema capital, ou seja, do sistema de mercado. Como orientação de estudo para o caso da Segunda Revolução Industrial, eu indico o livro de Ciro Rezende, História Econômica Geral, editora Contexto. Este livro pode ser muito bem utilizado para análise dessa Segunda Revolução Industrial nos países que a gente apresentou para vocês na aula de hoje. A segunda dica de estudo para a nossa aula de hoje, principalmente no que se refere à escola clássica, é o livro de Stanley Brui, História do Pensamento Econômico, editora Thompson. E eu gostaria de destacar que é importante o estudo dos capítulos 6, 7 e 8. Boa leitura e bons estudos para todos vocês!